Juro para vocês que eu achei que isso ia demorar mais para acontecer. Eu acho que chegamos à última revelação que eu tinha que fazer para mim, por conta, e posso trazer, tenho autorização de trazer para vocês. E eu canalizei, né? Foi naquele momento ali entre querer dormir de novo, porque eu ando perdendo sono com muita facilidade, de madrugada. E numa dessas vezes em que eu perdi o sono, vem muito forte uma voz dizendo que talvez era o momento. E aí vem a intuição. Estamos entrando em uma nova regressão de memória. A última, porque pelas contagens que a espiritualidade tinha me dado, são 13 vidas, contando com essa aqui, Mariana. Faltava então das regressões fazer a 12ª regressão, que eu não sabia para qual período seria. A gente está num período ali, 1650 aproximadamente, e tem a ver com Alpes suíços, queijo e intuição. Vocês vão conhecer agora. Olá, você! Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, esse canal da Mary, que fala sobre espiritualidade, vidas passadas. A gente faz umas reflexões sobre autocura, autoconhecimento. Hoje é o dia de vocês verem comigo a última das minhas vidas passadas a ser descoberta, a última a ser contada, tanto para mim quanto para vocês, que a gente descobriu do escravo na semana passada. Aí a gente fez a reflexão, né, e chegou mais rápido do que eu imaginava essa informação, essa canalização dessa vida que faltava. E nada por acaso, volto e repito sempre de que a gente não vê as coisas à toa, a gente não descobre partes de nós por um acaso, de supetão, a gente descobre sempre na hora que tem que descobrir. E essa vida que eu vou contar para vocês, ela é bem curiosa, ela é interessantíssima, apesar de simples, apesar de rápida, apesar de ter uma conclusão bem simples, bem tranquila, ela é muito boa. E acho que vai botar vocês a pensar também. Assim como me botou a pensar de que a gente tem que ter muita intuição. Falei para vocês que eu estava ressonando quando veio a intuição de que era a hora de fazer a minha última regressão. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Veio uma canalização, né? Veio o corpo no estado alfa, porque dá para perceber a alteração de consciência quando eu vou fazer uma canalização, uma mudança, né? Eu estou consciente, plenamente consciente, e aí vem a memória, né, como um filme. E eu esperava tudo, mas conforme eu fui avançando no processo, eu fui sentindo muito frio, e eu tinha uma certeza muito grande de que quando eu abrisse a porta do outro lado, né, que o meu comando é abrir uma porta para ver o que tem atrás, eu veria gelo e frio, eu veria neve, e foi exatamente isso que aconteceu. Num lugar de muito frio, vento, neve e uma montanha imensa, um lugar que era claramente os Alpes suíços, né? Essa montanha mais famosa que a gente tem nos Alpes suíços, que fica entre a fronteira com a Suíça e com a Itália. Eu lembro de estar descendo um caminho com uma carroça em que cabia eu, uma mulher ao meu lado, eu era um homem. A gente parte daquele princípio de que todas as encarnações depois de Arlene são masculinos, né? Até chegar a mim. Então a gente está nessa etapa aí, né? Nesse processo. Esse homem tem essa esposa e 2 crianças de 1 ou 2 anos mais ou menos nessa carroça com ele. E estão vindo dessa montanha, parece que estão passando necessidade, vindo de algum lugar já há um tempo, porque estão com as bochechas rosadas do frio, aquela coisa. A mulher ao lado é a esposa desse homem, que corresponde a mim, e essas 2 crianças são os filhos deles, obviamente. Eles param num vilarejo que parece que está antecedendo a um povoado, uma cidade um pouquinho maior.
eles param para pegar informação numa casa que eles veem. Havia um cachorro na carroça, né, pelo que eu vi também, um cachorro bem peludo daqueles, parece um husky siberiano, né, não sei se era, mas parecia bastante. E eles têm um cachorro, eles têm essa carroça, ele para a carroça perto dessa casa que ele vê à vista, ele vai pedir informação. Né? Ele desce o nível no terreno, encontra essa casa, bate na porta, um senhor já de idade atende ele, tem uma mulher dentro dessa casa também, uma mulher mais velha, e aí o senhor olha para ele, estranha a aparência dele, ele é um homem ruivo, alto, aquela pessoa bem europeia, né? E ele tá maltratado, e dá para ver que ele tá, inclusive, sem comer direito. E aí esse homem se compadece, entrega a ele a informação, olha, tem um povoado, mas aqui, se você seguir o caminho, a reta do caminho, aqui você vai parar em uma cidade. Mas antes de você ir, deixa eu te dar uma coisa. Ele vai lá dentro, traz pães velhos para ele, né, aquele pão duro, famoso pão duro, mas ele fica bastante chocado com a aparência do homem que está ali diante dele, pedindo informação, muito humilde, e entrega um pão e uma garrafa de leite. E aí a outra cena já corta pro homem, que corresponde a mim, na carroça, levando o pão e o leite para a mulher e para as crianças dele, e eles comem aquilo ali, né, muito esfomeados. E era curioso, porque ao que se entendia, eles tinham alimento na carroça, mas eles estavam economizando ao máximo, porque eles estavam vindo, parece que, como eu disse, há dias, de algum lugar ali além da montanha que aparece. Esse homem tinha um carregamento com ele na carroça, a carroça era grande, né, para caber todo mundo, mas também era grande o suficiente para ele carregar queijos. Estavam viajando de povoados em povoados para vender essa mercadoria. E ele estava procurando justamente um lugar onde ele teria mais sucesso vendendo, porque parece que nos outros ele não conseguiu. Então ele encontra essa cidade aí mais próxima, estaciona a carroça, as crianças descem, a mulher desce, o cachorro desce também para dar uma passeada. Ele abre a carroça ali das mercadorias dele, ele vende aquilo ali, ele chama as pessoas e começa a vender. As pessoas são atraídas, né, por aquilo e começam a comprar dele. Começam a comprar ali naquele mesmo dia. Ele fatura um dinheiro e o que fica entendido é que ele fabricou estes queijos e esse leite, né? Ele deveria trabalhar em uma fazenda e vem dos pais essa coisa de vender, fabricar e vender. O pai o ensinou o ofício e ele está repassando. E eu não vou saber exatamente por que ele está saindo do lugar que ele saiu, que é além das montanhas, né, além aquela principal montanha, e ele saiu dessa montanha e ele vem vindo os povoados para encontrar especificamente essa cidade. Eu não vou saber por que ele está saindo, né, e por que ele está passando tanta necessidade se ele tem tanta mercadoria para vender, mas parece que ele não teve sucesso nos outros povoados com a venda e está fazendo a venda nessa cidade e está dando certo. E aí ele consegue arrecadar um dinheiro, consegue hospedar a esposa numa espécie ali de pensão, a esposa com os filhos, eles passam a noite ali até se arranjarem, encontrarem um lugar para poder comprar ou alugar por um período, não sei como é que funcionava isso, porque o queijo faz um certo sucesso e ele vai acabar, né? O estoque dele vai acabar uma hora, aquela quantidade toda que ele tem, ele precisa fabricar mais para continuar vendendo. E ele passa um tempo, ele consegue ali, pouquíssimos dias, ele já consegue vender todo o estoque dele e consegue arranjar um lugar para ficar. Porém, aquilo ali faz parte de uma espécie de reino, alguma espécie de território de alguém. Tem um rei, tem alguém que toma conta daquilo tudo, então ele precisa pedir autorização para viver naquela região. Ele explica, né, ele pede uma audiência com esse homem, que seria o rei, e o rei acerta com ele, tudo bem, você fabrica queijo, então tudo bem, eu vou te dar uma casa que fica ali
na fazenda tal, no lugar tal, porque você precisa de animais para fazer o seu trabalho. Eu tenho esse lugar, mas você vai precisar pagar ali um imposto para continuar vivendo ali o período em que você estiver fazendo os seus trabalhos. Imposto, e ele aceita aquilo. Ele vai fabricar queijos, inclusive, para esse rei, né? Fica quase que exclusivo, não totalmente, porque ele vai fabricar para todo o povoado, para continuar vendendo. É um imposto, inclusive está incluído nesse imposto essa questão de fabricar e deixar certa quantia de queijo ali para o rei. Eles fazem esse trato, eles arranjam essa fazenda que ele vai morar por um período. Tem uma vaquinha nessa fazenda, tem os bichinhos, que é uma casa que acomoda a família. Fabrica queijo, fabrica leite, vai fabricando as coisas que ele vai vender e todo dia a mulher o ajuda, né, a embalar esse queijo numa espécie de papel. É tudo muito bem feito, muito cuidadoso. É um processo de dias, né, mas é um processo artesanal muito bem feito, né, muito cuidadoso. E que ele sabia fazer. Esse homem sabia fazer esse trabalho muito bem. Então, eles vão fazendo, ele e a esposa, né? De vez em quando as crianças vão lá e ajudam também, mas quem trabalha mais afinco nessa questão artesanal do leite e do queijo é o homem. Depois que está tudo pronto, depois tudo organizado, ele sai com a carroça dele, para de lugar em lugar, cada dia é um lugar, até vender todo o estoque. E ele sempre volta, ele volta para os estabelecimentos, inclusive, ele sempre volta com a carroça vazia, de preferência. Ele volta para casa com as moedas, a quantia ali, a troca que ele faz, para continuar produzindo. Ele investe, né, em mais vaquinhas, ele investe em melhorias, porque a casa que foi cedida a ele, né, a mini fazenda que foi cedida a ele para fazer os queijos e o leite, ela estava meio que abandonada, precária. Então ele vai limpando, ele e a esposa, né, ele a esposa e as crianças, ele vai consertando uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí no final das contas aquilo ali acaba virando a casa deles de fato, né, porque ele vai trabalhando e vai se passando um período considerável, pelo que eu entendi na história. Ele começa a fazer um certo sucesso na região. E chega a um ponto de que o queijo dele é tão bem visto, é tão bom, né? Tão bem. Os estabelecimentos estão satisfeitos porque eles também vendem, né? Tem uma boa saída, tanto comprando da mão dele quanto vendendo para outras pessoas, tem uma saída interessante. O rei do lugar, percebendo isso, e já tem a cotação dele no imposto que ele cobra do fazendeiro, né? Do Ruivão, né? Vou chamar de Ruivão. Eu não sei o nome dele. Me deram uma espécie assim, de uma coisa, me deram uma coisa parecida como Robert, Robê, pode ser que seja Robê o nome dele. Eu não vou saber especificar exatamente como é que era o nome desse homem, mas eu vou brincar chamando ele de Ruivão aqui. O Ruivo vai então conversar com o rei, porque o rei está de olho nessa cotação aí muito boa do queijo dele, que está fazendo sucesso no comércio das cidades ali do povoado, e inclusive ele acha muito bom aquele serviço. Então o rei conversa com o Ruivo, aí o Ruivo, né, olha só, tem uma proposta para fazer para você, rapaz. Você tem o queijo que eu quero, tá? Você faz esse trabalho muito bem, e eu vou te fazer uma proposta. Você vai trabalhar exclusivamente para mim agora. Você não vai poder mais vender para outros estabelecimentos dentro do reino, dentro dos povoados da região. Eu quero que você trabalhe como o meu personal queijo, meu queijeiro particular. Esse rei era ganancioso, ele não queria que os comerciantes lucrassem tanto quanto o reino, a governança dele. E aí ele faz essa proposta de que o Ruivo cuidasse dos queijos exclusivamente para ele. Ele não podia mais vender para os outros comerciantes, para o resto do povoado ali, para as cidadezinhas. O Ruivo não acha isso correto. As pessoas, os comerciantes já simpatizaram, já gostam muito do trabalho dele, gostam do queijo, gostam do leite, gostam de conversar com ele, porque ele é bom negociador, né? Mais um negociador, né, na minha linha encarnatória, e mais um comerciante.
Dessa vez é leite, queijo. Agora eu entendo porque eu gosto tanto de leite e gosto tanto de queijo. O Robê, o Ruivo, não gosta da ideia de que ele não vai poder vender para os amigos dele. Porque ele faz amizades no comércio. Ele faz amizades com essas pessoas. Como assim ele não vai poder vender mais? Inclusive, essas pessoas ajudaram ele, né, a melhorar ali um pouquinho de vida. O dinheiro que ele recebe de volta da compra, da venda dos queijos, ele investiu em melhorias na vida dele, das crianças, dos filhos dele, da esposa, que inclusive está grávida do terceiro filho deles. Ela está grávida, ela está com a barriga bem grande, já pelo que eu tinha visto, nessa época que o rei vai fazer o negócio com ele. E se ele para de vender para os comerciantes, né, como é que vai ficar isso? Ele não vai poder nem sustentar direito a fazenda para continuar com o trabalho e não vai continuar ajudando, fazendo a família dele, melhorar a vida da família dele, porque trabalhar para o rei considera que ele vai ganhar muito menos do que ele já recebe. E o rei dá um tempo para ele pensar, dá alguns dias para ele refletir, mas está bem óbvio na cabeça do Ruivão de que isso não é uma proposta interessante nem um pouco para ele. Ele vai sair perdendo muito. Então, era um risco que eles estavam correndo se ele recusasse a proposta. Ele passou aqueles dias refletindo, ele foi ao comércio, ele conversou com os amigos comerciantes dele que compravam os queijos dele. E todos eles tinham a mesma opinião sobre o rei, tinham a mesma opinião sobre a figura, e achavam também que era um absurdo que o rei estava propondo, simples e unicamente para tirar o lucro de toda a região e ficar com a maior parte desse lucro. Então ele chega para o rei, pede uma audiência com o rei e fala: eu não estou disposto a abrir mão do comércio que eu faço com essas pessoas que se tornaram amigos, que se tornaram clientes e que compram de mim já há esse tempo que eu estou aqui. Agradeço por você ter fornecido a fazenda, porém não é vantagem nem para mim nem para ninguém aqui, só será vantagem para você. E então eu não faço questão de ficar, não vou fazer trato, não vou vender exclusivamente para você. A minha família, minha esposa está grávida e eu acho que o meu produto ele merece continuar sendo distribuído para todo o vale, para todo mundo aqui da região. Não há por que ficar exclusivo para você, né? E porque de alguma forma o rei ia usar o queijo para distribuir ele, né? Para ele ficar com a maior parte do lucro do Ruivo, né? Essa era a ideia. Então ele viu a maldade, o Ruivo sentiu a maldade, a intuição dele gritou e ele viu a maldade do rei, né, na ganância do rei. E então ele opta por não fazer acordo com o rei. Rei, ok, não vai fazer acordo comigo, tudo bem. Você tem até tantos dias para sair da fazenda, então, que eu cedi a você. Você não vai trabalhar mais na fazenda, você vai ter que sair de lá. E assim, o Ruivo estava com a esposa grávida, quase dando à luz, 2 crianças pequenas, tinha as coisas dele, né? E aí, como é que ele ia fazer? Para onde é que ele ia? Ia começar tudo de novo, toda aquela saga. E o Ruivo vai para casa, né? E aceita a condição do rei. Ele não sabe o que ele vai fazer. Ele comunica a família, ele fala para a esposa que eles têm que sair dali o mais rápido possível, porque o rei os expulsou praticamente. Alguém sabendo disso, sabendo que o Ruivo não aceitou a proposta do rei, ele tem contato com uma pessoa que é de outro reino, um reino vizinho, e passa-se alguns dias, eles estão assim na boca de ir embora, estão no laço do prazo para eles terem que deixar a fazenda, o Ruivo e a família, e aí chega uma pessoa, um homem, que trajes reais, trajes de pessoas que trabalham para a realeza, entrega ali um comunicado para o Ruivo lá na fazenda, né? Já estão arrumando as coisas todas para empacotar, botar na carroça. Aí chega esse homem e fala: tem um comunicado aqui para você, é do rei da região tal, quer falar com você. É outra região, quer falar com você, o rei do outro país aqui quer conversar com você, o país vizinho. E aí ele
É mesmo? Mas a troco de quê? Não, ele ficou sabendo do seu produto, dos produtos que você vende, que você fabrica aqui, ele quer fazer uma proposta a você. Para assegurar que não era uma pegadinha, né? Não era mais uma proposta que não valesse a pena, né? Ele vai, né, até esse reino vizinho, né, sozinho, ele pega a carroça dele e viaja até esse lugar, que não é muito longe, e ele conversa com esse homem, que realmente existe ali um rei no país vizinho, conversa com esse homem e o homem tem uma outra proposta. Ele fala para o Ruivo, eu vou fornecer a você um lugar, eu vou fornecer para você funcionários, pessoas, além dos animais, a fazenda que você vai fazer o seu trabalho, para você continuar fabricando queijo, leite e outros alimentos, pelo produto que me trouxeram, seu tem muita qualidade, e eu quero que você trabalhe, eu vou fornecer o que você precisa, todas as suas necessidades, esse lugar está todo equipado, então vai trabalhar para mim nessa localidade, vai distribuir para toda a região, além de distribuir para mim também. E aqui não tem, a condição que eu te dou é que você use as minhas instalações e que você more aqui dentro do país, que você não retorne, você não pode sair daqui. É a única condição que eu quero. Você não vai precisar pagar imposto para mim, o imposto você paga com queijo, tá? Você paga com queijo, com leite, eu vou te fornecer os funcionários, né? É uma forma de você também pagar a sua parte, da forma como eu te fornecer os funcionários, né? Quantas pessoas você precisar para fazer a distribuição dos seus queijos aí, pela minha região aqui, que é muito maior do que aquela lá que você estava, né? Inclusive, alguns amigos dele ali também estariam incluídos nesse negócio, mas ele não podia sair, né? Ele ia vender e trabalhar naquele país exclusivamente. E aí ele topa isso. Ele sente no coração dele que tá, eu acho justo. E o que eu vou receber vai ser tanto quanto que eu ganhar, ou até mais. Ele aceita, ele sente no coração dele que ele tem que aceitar. Ele aceita na hora essa proposta. Tá legal, vou aceitar aqui e tal. Então o Ruivo aceita a proposta do rei do novo país e se instala nesse lugar que o rei novo fornece para ele. Tem tudo realmente, o que o rei prometeu estava ali, toda toda a instalação já realmente estava pronta para o comércio, para que fosse trabalhado alguma coisa ali. As coisas começam a dar muito certo. A esposa dele tem um bebezinho, né? Eles têm mais um filhinho. Os queijos realmente vão sendo vendidos através dos entregadores, né? Que o rei disse que o Ruivo teria a partir de agora, ele ficaria só na produção, enquanto outras pessoas venderiam para ele em torno ali das cidadelas dos reinos, ali do reino em específico. E aí o Ruivo começa a prosperar. Ele faz ainda mais sucesso do que ele fazia lá, onde ele vivia, no outro país que ele vivia, no país dele de origem. E isso vira uma febre, as pessoas se apaixonam pelo queijo dele, principalmente. É um queijo de muita qualidade, um artesanal muito bom. Levava tempo para ficar pronto, mas também, no que levava tempo para ficar pronto, as pessoas consumiam muito rápido e queriam cada vez mais. Né? Então, ele sempre tinha estoque para distribuir. E o rei, ali na nova localidade, fica muito satisfeito com isso, né? E dá a ele uma comissão, né? Dá uma promoção para ele, porque aquilo faz tanto sucesso, né? Ele vai prosperando tanto que ele fica muito querido e acaba se tornando ali, ganha um título do rei, né? Uma coisa de não é um título de conde, uma coisa do tipo assim, mas ele ganha um status especial na corte. Ele pode entrar e sair do castelo sem precisar de autorização. Ele ganha uns privilégios com o rei. Acaba a última cena que eu vejo, né? A história continua nesse sentido, né? Ele prospera, ele cria os filhos crescem, né? Ele está muito feliz com a esposa, né? Eles envelhecem juntos, ele e a esposa, tá tudo bem, cria os filhos nesse comércio dele e acaba que dá tudo certo no final das contas e ele morre, ele já velhinho, com muitos privilégios
na conta dele e feliz, né? Lucrou, prosperou, melhorou de vida. E teve um fim de vida tranquilo, ao que se entendeu, e parece que quando morreu ganhou, inclusive, uma lápide perto dos reis do passado ali da região, porque ele ficou bem quisto pela família, né? Ele era convidado, inclusive, ali para jantar às vezes com a família do rei e se tornou amigo, né? Se tornou uma pessoa que benquista no novo país, né? Então a história acaba aí, né? A história é simples, né? Uma regressão de memória rápida e simples foi essa, né? E a lição, talvez a vida mais tranquila, assim, junto com a Elija, vendedora de tapetes, é a vida de comerciante bem tranquila, é uma vida boa, são pessoas simples que prosperam e vivem de acordo com aquilo que prosperam, vivem bem. Por que que será que ela foi a última vida que eu vi, que eu pude acessar? Primeiro que o momento que eu vivo, na minha vida como a profissional que eu sou, nas áreas que eu trabalho, eu tenho duas profissões e eu trabalho nessas duas profissões. Pessoas que eu tenho conhecido, pessoas que eu conheci, pessoas que me trouxeram, inclusive, a estar aqui no YouTube hoje, fazendo esse conteúdo, porque isso também é um trabalho. As pessoas que eu conheci nesse período de 2 anos em que eu atuo mais profissionalmente, me fazem entender por que essa é a regressão, a última regressão e talvez a mais importante, a que tinha que ser acessada nesse momento em específico, né? Nada é por acaso, já falei para vocês. A gente não vê as coisas, a gente não descobre, a gente não tem informações nossas à toa. Essas informações vão chegar no momento perfeito, no momento de vida em que você não só merece, mas que você precisa no momento ver. Ela me fala da intuição que eu tenho que seguir à risca, porque a minha intuição grita em muitos momentos e eu a ignoro, né? Eu já a ignorei muito em relação ao meu trabalho, em relação às pessoas com quem eu interajo, tenho trocas, e algumas me ensinam coisas maravilhosas, outras me ensinam, mas me ensinam de forma que eu preciso pôr o meu valor em xeque, e agora eu não posso permitir mais colocar o meu valor como pessoa, como profissional em xeque, porque eu preciso ter certeza diante dos meus planos, diante do que eu tenho que fazer na minha vida daqui em diante, com o meu trabalho principalmente. E essa vida, ela é gritante, o seguir a intuição, né? A intuição do quejeiro foi de não vou aceitar uma proposta de uma pessoa gananciosa, simplesmente porque ele quer o benefício dele somente, e eu, como é que fico nisso? E é sobre isso que essa vida me ensinou. Acho que eu tenho que continuar seguindo os meus princípios e seguir a minha intuição como o Ruivão fez, seguindo a intuição dele. Se eu reconheço alguém dessa vida, do Ruivo, a única pessoa que me vem em mente é a esposa dele. Acho que desde a primeira vez, desde que eu bati a cena, veio, né, que bateu a cena na minha mente, veio a esposa do lado dele, eu já sabia quem era. É óbvio que é. Mais uma vez, mais uma companhia agradabilíssima de senhores Mencar. Senhores Mencar, né? Mais uma vez, mais uma parceria de esposa, marido, marido, mulher. Nós fizemos numa vida. Não reconheço outras pessoas, não reconheci outras pessoas. Talvez com o tempo me venha aí quem é quem, e aí eu trago para vocês sem problema nenhum. Mas é basicamente isso que a gente tira de lição nessa última vida, última regressão de memória, última vida acessada, né? E agora já dá para fazer um ranking das melhores e piores vidas passadas, né? Qualquer dia eu trago esse vídeo para vocês, acho que vai ser um vídeo bem interessante, vocês podem participar desse vídeo também, quem sabe, né? Vamos ver, se vocês querem, bota aí nos comentários se vocês querem que eu ranqueie as minhas vidas passadas, a gente fazer uma brincadeira legal aqui no canal. Mas é basicamente isso, a vida do Ruivo nos Alpes suíços, né? Foi uma vida muito legal que eu gostei de conhecer, me conhecer mais ainda nessa última regressão, né? Foi bacana, foi bem interessante acessar essa vida passada.
Mas meus queridos, meus amores, a gente não sabe de nada se não for o momento, se não for a hora. A gente vai fazer as reflexões sobre o que já foi falado, sobre vidas que eu já contei, a gente faz reflexões em cima delas, ou a gente discute um outro assunto relacionado à vida passada. Sempre aos sábados, né, como a gente tinha combinado. E se você ficou até aqui, não deixou o like, a hora é agora, faça isso, ó, tá na hora, deixe o seu like, deixe um comentário falando da sua percepção nessa vida de Ruivão aí, do Robê, seja lá qual o nome dele, né, deixa a sua percepção para mim, fala o que você achou, se você gostou dessa vida aí como queijeiro, se você chegou até aqui, tá me vendo até o final, deixa um coração para mim, tá? Deixa o seu joinha além, um coraçãozinho para mim, para eu saber que você veio até essa parte aqui, para se despedir de mim, né? E para garantir que você vai estar aqui semana que vem, né? Para mais uma reflexão. Um abraço, ó, beijo enorme para todo mundo. Excelente fim de semana. Fiquem bem.